Muito que péssimo, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, com o resumão da semana, que não saiu na sexta, mas sai neste sábado. Não tem tantas notícias assim, mas temos o que comentar levemente. O sábado seria para a análise do Sub-20, mas se você não sabe quanto foi, recomendo não assistir, muito menos procurar o placar. Outra história dessa partida que o Santos perdeu, claro, para o Palmeiras no Sub-20, e não é terceiro lugar no grupo, sem nenhum desespero, é que eu peço de verdade, para caso você seja meu fã, esteja assistindo, não faça que nem muitas pessoas já estão fazendo no perfil, principalmente do Instagram, que é onde eu mais vejo do Santos, criticando os meninos, muita gente xingando o David. O David tem 17 anos, sequer deveria estar no profissional, mal subiu para o sub-20. O goleiro do Palmeiras encarnou o Everton hoje de manhã. O coitado acabou perdendo, entre aspas, alguns gols. Não dá para queimar os meninos, por isso que eu temo em colocar o David no profissional, porque se contra o sub-20 o goleiro dos caras, contra o sub-20 não, se no sub-20 o goleiro dos caras encarnando um goleiro de Copa do Mundo já estão xingando, imagina no profissional. Então se poupem, não procurem nada sobre o jogo e não xinguem ninguém nos comentários das publicações do Santos nas redes, tá bom? Mas este é o resumão de sexta, que dessa vez sai no sábado, porque ontem que foi sexta teve o react de sábado. Olha só que loucura que está a programação do Santos, do Eu Vim de Santos, neste feriado de Páscoa. Não temos muitas notícias, mas temos algumas coisas a comentar sobre ingressos para terça-feira, um roubo que está lá em Ribeirão, sobre a não liberação do Marcos Leonardo para o Sub-20 e principalmente algumas falas de Rueda na reunião que houve com os conselheiros do clube no meio dessa semana. Então vou começar pelos ingressos. O Botafogo de Ribeirão liberou a venda no meio dessa semana para a partida de terça-feira, né? O Santos joga pela Copa do Brasil terça-feira, e os ingressos são roubo, né? Para visitantes, veja só, são 3 setores para visitante, todos atrás do gol à direita das cabines de transmissão, e os preços são os seguintes absurdos. O mais barato, R$ 160,00, com 80 a meia entrada. O segundo, R$ 280,00, 140 a meia. E o terceiro, que nem centralizado um pouco ao lado ainda, mais ou menos na direção da bandeira de escanteio, R$ 400,00, 200 a meia entrada. E para piorar, você só pode comprar uma entrada presencialmente, você não pode comprar no site em que eles vendem ingresso. Então realmente uma postura lamentável do Botafogo, uma coisa ridícula, muito triste que o torcedor seja roubado, prejudicado como está sendo ao ter de pagar estes preços. Não sei ainda se vou para Ribeirão, até por essa questão, muito caro para pagar ônibus de ida, lugar onde dormir, ônibus de volta, mais esse ingresso para um jogo de terceira fase de Copa do Brasil. A postura lamentável do Botafogo. Só queria me posicionar aqui sobre essa escolha do time Ribeirão Pretense. Eu acho que é assim, né? Muito feia mesmo. Bom, um acerto do Santos e, na verdade, de todos os clubes que tiveram jogadores convocados para a seleção sub-20 foi não liberar o Marcos. O Marcos não vai para essa série de amistosos que a seleção de base fará nos próximos dias. Mas não só ele, né? O Santos foi no embalo de outros tantos times que, na soma total, deu mais de 14, deu 14, 15, 16, não lembro agora o número certo de jogadores que foram cortados da seleção sub-20 para esses amistosos que pensam no Mundial do mês que vem. Para mim, na verdade, o importante é isso, né? O Santos pode ter pedido a liberação, como o Palmeiras pediu do Endrick e do Giovani, enfim, outros clubes também, mas mês que vem não tem essa. Em maio tem o Mundial Sub-20, que está sem sede, né? O Peru perdeu o direito de sediar a competição por falta de estrutura, e faltando um mês e pouco, não tem lugar para jogar. Mas é um problema da FIFA e de quem for convocado. Como eu não serei convocado, eu aponto apenas os problemas do Santos, que no caso será perder o Marcos e talvez o Ângelo, né, para esse Mundial, porque eles devem ser convocados. O Marcos com certeza vai ser para o Mundial, e aí não tem como liberar porque é data FIFA. Nesses amistosos deste mês não são jogos em dias de data FIFA. No Mundial será, e o Santos vai perder esses jogadores, então é importante já pensar neste futuro. Mas para esses amistosos, quando o Marcos perderia jogos como contra o Grêmio, contra o Atlético Mineiro, contra o Audax italiano na Sul-Americana, é muito importante que o Santos tenha o seu centroavante titular. Acerto do Santos não liberar. Bom, eu vou ler uma matéria agora, antes de falar das questões do Rueda, ler uma matéria que saiu neste sábado no UOL, que se chama Santos contrata 2, Gabriel Inocêncio e Bruno Mezenga, temos vídeo aqui no canal, mas ainda procura atletas bons e baratos no mercado. O título já é, como sempre, desesperador. Vamos ver se o texto continua assim também. O Santos vasculha os estaduais à procura de mais jogadores para o elenco.
Não é errado, mas você não vai arranjar muita coisa em time pequeno do estadual. Com todo respeito, você acha os Morais e os Bosas da vida, que no caso dessa vez são os Mezengas e Gabriéis Inocêncios. O Santos não conseguiu contratar as prioridades da comissão técnica, olha só que surpresa. E agora busca alternativas. O Santos queria um zagueiro, um lateral direito, um lateral esquerdo, um volante, um ponto centroavante, vai sair com quase nada. O Peixe atira para todos os lados, procura destaques de time de menor expressão, como foi no Água Santa, e tenta empréstimos com clubes maiores. E aí vem uma informação interessante. Nos últimos dias, o Santos ouviu o não do Bragantino pelo meia Praxedes. É não atrás de não. Só tristeza. Bom, na verdade, eu abri essa matéria para a gente ver como o Santos se perdeu completamente no mercado e acha que contratar peças de times pequenos vai resolver. Não vai. Sendo bem honesto, é como contratar o Moraes e o Bosa, que são os exemplos mais recentes que ficam na memória de todo mundo, ou como em 2008, quando contratou o Robson, que estava no Mojimirim, o Robson, apelidado então de Robinho, depois virou só Robson mesmo, que jogou no Coxa, acho que está no Coxa até hoje, mas jogou no Palmeiras, no Cruzeiro, enfim. São jogadores que não vão resolver nada, gente, e só mostra que o Santos está completamente perdido no mercado e zero visão, zero visão. Mas enfim, tá aí a informação de que o Santos está indo atrás de jogadores, tenta com o time. Se bem que o Bragantino não é grande, todo respeito aos amigos que torcem aí pro time de Bragança Paulista, tomar não pelo Praxedes que fazem. Bom, vamos falar então dessa reunião que houve do Conselho com o Rueda no meio da semana, acho que esse é o tópico principal deste vídeo. E no Diário do Peixe e na Tribuna há um compilado de, se não aspas, porque a reunião não foi transmitida, acho que nem para os sócios, honestamente, eu pelo menos não fiquei sabendo, talvez tenha sido só interna, mas o Diário e a Tribuna apuraram algumas falas interessantes. Então vamos ver. Primeira matéria que eu abro é essa aqui. Pressionado, Rueda pede pensamento positivo em reunião com o Conselho do Santos. Eu quero falar muito sobre essa questão. Deixa eu ler um pouquinho da matéria e eu quero comentar sobre esse pensamento positivo. Ainda pressionado, o Diário do Peixe apurou que o presidente preferiu não entrar em polêmicas e pediu união dos conselheiros e pensamento positivo para a recuperação do Santos da temporada. A afirmação causou indignação entre os conselheiros, que entre eles comentaram que o Rueda parecia viver em realidade paralela. E eu, que não sou exatamente um fã do Conselho Deliberativo do Santos, acho que tem defeitos muito claros, todos temos, eu também tenho aqui no canal, antes que fale, você não... Não, todos temos. Eu concordo plenamente essa história da realidade paralela. Eu recebo muitos comentários aqui no canal e sobre como eu deveria buscar algo positivo, tentar uma união entre os torcedores para que a gente tenha esse pensamento positivo. Gente, a gente está aqui para a realidade. Ter pensamento positivo, orar, né, como diria o William Bigode, para que as coisas deem certo, não vão mudar nada. Isso não vai mudar nada para o Santos. A gente tem que ser realista e, no meu caso, no caso dos conselheiros, apontar os defeitos para que quem tem a responsabilidade de consertar estes defeitos assim o faça. Não adianta fazer uma corrente de oração aqui, pensamento positivo, vai dar tudo certo, vamos rezar pelas contratações. Isso não muda nada. A análise tem que ser feita de forma séria. O tem que apoiar acabou, gente. Acabou. Não tem que apoiar nada. Claro que quando a bola começar a rolar, todo mundo vai torcer. Quando sair o gol, a gente vai vibrar. Não é isso. O que eu quero dizer já contratou, agora apoia. Não. Aponta que é contratação ruim, que tomou não de um monte de jogador que deveria conseguir contratar, deveria ser capaz de conseguir mais coisa. Essa história de pensamento positivo, agora corroborada pelo presidente, faz muito torcedor viver num mundo de ilusão. Não está enxergando, ou melhor, está fechando os olhos propositalmente para a realidade, que eu sei que é dura. O mundo é uma porcaria. O nosso time, inclusive, também. Não adianta fechar os olhos. Não adianta fechar os olhos. Tem que encarar essa realidade. É ruim e arranja um jeito de resolver. Não tem essa de pensamento positivo, não. Quando a bola começa a rolar, a gente torce e é o que tem que ser feito. De resto, tem que apontar, sim, todos os muitos e inúmeros problemas que o Santos tem. Sou contra o pensamento positivo. Grande abraço. Grande abraço para o pensamento positivo, não para o vídeo que ainda não acabou. Como eu falei, são algumas matérias do Diário e da Tribuna. Essa do Diário se chama assim, ó. Rueda ignora cobranças e segue dando respaldo ao trabalho de Odair no Santos. Essa questão do Odair é muito complicada de se analisar, uma linha tênue. Claro que o trabalho é muito ruim, o trabalho é muito fraco, mas eu também acho que tem muito a ver com o elenco, que também é muito fraco. E acho que o Odair não vai conseguir tirar nada disso.
Mas que outro conseguiria? Não sei, não sei. Muita gente tem a convicção de que, sei lá, o Dorival conseguiria, outros nomes. Eu não tenho essa convicção. Eu não tenho porque o elenco é muito ruim. Mas enfim, essa notícia cita como o Rueda garante que o Odair vai com ele até o final. Mas para mim o grande ponto é, se perde para o Grêmio, para o Galo, não consegue um bom resultado, se não me engano, na terceira rodada contra o América, enfim, e também na Sul-Americana, se perde para o Botafogo na Copa do Brasil, a pressão vai vir muito forte e não vai segurar. E aí o Santos vai ter desperdiçado esses 25 dias aí de treino, né? Pra nada. Esse é meu medo. Que com 3, 4 jogos o time continue jogando essa bolinha ridícula que foi no Paulista, principalmente contra o Ituano, agora contra o Blooming. E aí demitam, e aí chega um cara numa situação sem pré-temporada, com o elenco já sem reforços por pelo menos 2, 3 meses, né? Que só em julho reabre a janela. O Santos toma decisões erradas atrás de decisões erradas. Não acho que o Odair seja o único culpado, mas acho sim que ele prejudica várias situações de campo, como eu fiz na análise pós-jogo, o Lucas Lima e o Ivonei, por exemplo, nessa partida contra o Blooming. E a terceira matéria agora da tribuna é o Rueda falando sobre o Zanocelo. Deixa eu ler aqui o título. Andrés Rueda critica a postura de Zanocelo no Santos. Começou a trazer problema. E essa tem as aspas ditas pelo Rueda na reunião. Vamos ver então. No futebol é interessante, dá até raiva. Você renova o contrato e o jogador parece que começa a declinar de produção. Se vocês não renovassem o contrato tão cedo, né? Poderia não acontecer. Olha o exemplo do Lucas Pires aí. Ele teve um declínio, ou se não dessem contrato de 3 anos, como Maranhões e outros. Ele teve um declínio de produção, foi colocado no banco em alguns jogos, depois teve lesão. E o contrato que a gente fez quando a sua contratação era benéfico, um salário relativamente baixo. O jogador, no momento que deixou de ser titular, 2 meses após o contrato ser assinado, disse: não tenho cabeça para jogar porque eu ganho mal, estou na reserva. Ou seja, começou a trazer problema. Ele começou a ter um desempenho razoável no início, tanto é que despertou o interesse de alguns clubes. Entre eles, o próprio Palmeiras teve interesse e houve tratativas. Não recebemos proposta de venda, nem do Vasco. Existiram consultas, não propostas formais, o Rueda falou. Bom, até onde eu sei, consulta virou proposta sim. Ele disse que não, tá tudo bem, não posso fazer nada. O que importa é que não vendeu e perdeu dinheiro. Apurações dizem que sim, Inter e Vasco fizeram propostas. Mas mesmo que seja uma consulta, negociava, tentava vender. Agora perdeu essa oportunidade. Eu acho que o que eu posso tirar dessa aspa aqui é um pouquinho da falta de realidade dele no mundo do futebol. Claro que quando renova, o cara cai o desempenho. Sabe por quê? Porque a maioria dos jogadores quer grana. E esse é o meu medo que eu sempre externei aqui com o Lucas Lima. Você traz por um salário baixo, né, um salário de futebol fosse baixo, e aí só por metas alcançadas, super metas dificílimas, tipo jogar 60% dos minutos, já renova por um monte de grana. E agora você tem o Lucas Lima aí. Nenhuma crítica ao Lucas Lima, que, repito, foi mal escalado contra o Blooming. Mas qual a garantia que o Lucas vai jogar muita bola até o fim do ano? Nenhuma, mas renovaram um contrato. Então assim, não adianta reclamar que o cara tá reclamando após renovar o contrato se você fez a proposta de renovação, né? Dirigentes do futebol são muito varzianos em alguns quesitos, principalmente nessa de contrato, né? E deram o domínio completo para o jogador. O jogador pede para sair e pronto, vai embora de qualquer jeito, você não consegue segurar, você perde oportunidades de venda porque vê o cara pedir para sair e desvaloriza, enfim. Sei lá, esse caso do Zanocelo é muito complexo e ainda sigo com a minha opinião de que o Santos perdeu a oportunidade de vender por muito e agora tem que rezar para ele jogar bola no Fortaleza. Bom, tá bom dessa reunião, né? Tem só mais uma notícia aqui, que é uma notícia sobre o VAR, e ela é muito interessante para vocês se prepararem para o brasileiro e não tomarem susto. Olha só. CBF muda a regra do impedimento e anuncia telão para decisões do VAR. Leio no Diário do Peixe. A arbitragem vai comentar em breves palavras a decisão técnica e disciplinar, se foi cartão ou não, se foi pênalti ou não, ou se ele mantém a decisão dele. Isso será transmitido no telão do estádio e é importante para quem está no estádio e quem acompanha pela TV. Mostra transparência e respeito muito grande. Estamos preparando os árbitros de elite para não cometerem nenhum equívoco, também na hora de se expressar. Isso não vai acontecer. Quem disse isso foi o Wilson Seneme, né, o chefe lá dos árbitros na CBF. Então, a decisão do árbitro vai aparecer no telão. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Para quem está no estádio não ficar na dúvida, né, só descobrir em casa depois do que foi marcado.
Você pode concordar ou não com a marcação, claro, mas pelo menos estará lá exposto no estádio o que foi marcado. Acho muito importante, já tá rolando em alguns lugares, né? Acho muito legal que siga assim. A questão do impedimento, vamos ver aqui. Outra mudança tem relação com o impedimento. A partir de 2023, sempre que a linha do jogador de ataque ficar sobreposta à linha dos defensores, o lance será validado e não mais anulado. Ou seja, aquele gol contra o Inter do Bauerman, foi do Bauerman, né? Seria validado. Enfim, Santos teve outras situações aí de linha sobreposta e que teve o gol anulado. E agora, ó, será validado. A regra mudou. Quando as linhas estiverem lado a lado, mesmo que encostadas, continuam valendo a cor. Mas quando sobrepuser, uma em cima da outra, e ela fica numa cor única, azul, beneficia o ataque. Isso vem de encontro a uma solicitação dos clubes no ano passado. Interessante, eu acho, é acerto. A vantagem tem que ser do ataque quando a dúvida é gigantesca e nunca da defesa. O futebol é sobre gols e não sobre anular o gol, acabar com a vibração da torcida. Claro, 1 centímetro para mim é impedimento, não estou discutindo isso. Mas está sobreposta, você vai ficar 10 minutos olhando, dá o gol. Dá o gol porque é gol. Acho muito justa essa mudança. Esse foi o resumão, agora vou mandar alguns abracinhos, porque é assim que eu trato meus membros. Não foi um resumão dos mais fáceis, nem legal. Nada legal, inclusive, nem de gravar. Mas essa é a realidade do Santos neste momento. Pensamento positivo, não é o que pedem por aí? Vamos ter pensamento positivo. Quem chegou essa semana? Olha só, várias pessoas maravilhosas, como o Adolfo Ciríaco, que renovou, o Pedro Nunes, o Gabriel Matheus, a Cássia Ketlin, o Pedro Henrique, eles renovaram. Quem chegou mesmo? O Muel, adorei o seu nome, Muel. O João Vitor Muniz, o Ricardo Amorim e o Christian Grassi. O Danks, o João Vitor Oliveira da Mata e o Vinícius de Souza renovaram. Fábio Palácio também, tal como o Fernando Pereira e o Luigi Ribatsky. O Menegames também, olha só. O Guilherme D'Alessio chegou, um grande abraço. Augusto Gélio renovou. Leandro Silva, Fer Sampa, Rafael Roberto renovaram. Weber Passos, Leandro Yoshiki, espero que eu tenha falado certo, Leonardo Yoshiki, desculpa. Eduardo Messani, Luiz Augusto Pampolino, Arthur Ribeiro, Zeca... Ô Zeca, eu não vou falar o seu sobrenome aqui. Quase caí, mas é um bom trocadilho. Silvio Augusto, Carlito Peixe, Leandro Oliveira, Zé Trevisan, Breno Espíndola, Henrique Reina, José Menino, Jorge Amorim, Vander Valério, Alisson Comonca, gostei do sobrenome, Comonca, Danilo Luiz Moreno, Kaique Nunes, Rafael Nascimento, esses renovaram ou chegaram ao grupo dos membros essa semana. Já alguns mais antigos, vamos dar aquele grande abraço, Guilherme Ferreira, Paulo Gustavo, José André Moraes, Henrique Guedes, Fernando Borgomone, Gabriel Lucena, Kaique Lovision, João Moraes, Fernando Almeida, Júnior Souza, Kleber Brito Dantas, Pedro Neri, Marquezine, Matheus Souza, Marcelinx, calma aí, tem mais, João Prado, Brian Eric, Woodson, Thiago William, Guilherme Reis, Carlos Roberto Silva, Clayton e Guilherme Silva. Um grande abraço a todos vocês, um beijo para todo mundo e tchau.